Olá pessoal, boa tarde, aqui é Matheus. Estamos fazendo aqui a nossa primeira live de 2023 e nós preparamos um tema especial para vocês, como a gente colocou no Instagram, né? O tema de hoje é relação de empregos, riscos e precauções. E nós trouxemos aqui um convidado muito especial, o Dr. Leonardo Pinto. Boa tarde, muito obrigado Matheus, por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Boa tarde, Matheus, Helder, prazer estar aqui na minha terra, em meus amigos, e estamos aí, vamos lá. Helder, boa tarde. Boa tarde, eu congratulo também com o Matheus a presença do Dr. Leonardo. Ele é especialista principalmente na área da justiça do trabalho, né, na área da relação de emprego. Então vai ser muito importante vocês ouvirem o que nós estamos nesse bate-papo, nesta tarde, falando sobre o tema. Isso mesmo. Esse tema aqui, pessoal, foi até uma sugestão que o Helder formulou devido às grandes demandas que chegam aqui no escritório Concor, de problemas que empresários enfrentam no dia a dia na relação de emprego, e esses problemas são solucionados com orientações. E essa live é o momento da gente transmitir a você, mesmo que você não seja um cliente da Concor Contabilidade, pode aproveitar essas informações. Sim, porque é tudo embasado na legislação e na experiência, que a Justiça do Trabalho, as decisões são complexas muitas vezes, né, doutor Leonardo? E muitas vezes ela foge da ortodoxia, elas fogem, né, as decisões fogem da ortodoxia da lei, entendeu? Quando eu comecei a advogar na Justiça do Trabalho, há mais de 20 anos, eu percebi que a lei dizia uma coisa e normalmente as decisões diziam outras coisas, entendeu? A Justiça do Trabalho é uma justiça muito baseada na experiência. A lei é um norte, mas, por vezes, muito mais que a lei, os precedentes da Justiça do Trabalho, que vão se formando ao longo do tempo, têm força, se não igual, quase igual à lei, entendeu? É uma justiça de experiência. Alguns dizem que é uma justiça ideológica, né? Eu acho ideológica um termo pesado, é uma justiça que ela procura desnivelar, né, a diferença entre o trabalhador e o empregador, né? Procura privilegiar um pouco, processualmente falando, a figura do empregado para colocá-lo num patamar de igualdade, pelo menos processual, para poder brigar com o empregador. Por isso essa sensação corriqueira do empreendedor de que ele está sempre perdendo na Justiça do Trabalho. Às vezes é a sensação. Eu que a Justiça do Trabalho nem é um tribunal, vamos dizer assim, é um joguete. Né? Mas, na verdade, isso aí eu concordo também, salvo engano, seguindo o seu raciocínio, aquele empresário que cuida de atender a legislação, a consolidação da lei do trabalho na íntegra, as paralelas, que é a medicina do trabalho, etc., dificilmente ele tem um resultado negativo se ele seguir os procedimentos corretos, né? Isso aí foi sua homenagem aí. Exatamente isso, Helder. Aquele que está andando certo, ele corre um risco menor, né? Muito embora a gente saiba também que no Brasil é difícil, vamos falar a verdade, né? A gente não está acima do rei, né? No Brasil, o empresário, para conseguir algum êxito, muitas vezes ele tem que burlar aqui e ali, vai aos trancos e barrancos, é difícil. Mas quanto mais certa a pessoa anda, quanto mais se valer por exemplo, de um bom escritório de contabilidade como a Concor, e também de uma advocacia preventiva, que infelizmente não é da nossa cultura, né? A advocacia preventiva ela é muito importante, porque ela evita o problema. Você, quando está com o celeiro pegando fogo, você fica desesperado, você fica sujeito a qualquer tipo de honorário, né? A advocacia preventiva não, você evita o problema e com isso você se economiza dinheiro também, evita problema e seu bolso agradece. Entendeu? Então, mas o que a gente tira dessa nossa conversa é reafirmar que essa dualidade é importante, seguir a legislação e buscar a prevenção. Prevenção sempre. Prevenção sempre. Então, agora, para a gente tornar o nosso bate-papo mais informal ainda, nós não estamos aqui, né, como diz, não somos profissional da área, a gente só está presente aqui justamente para a gente atender as demandas dos nossos clientes inicialmente. Só que isso tomou uma dimensão maior e a gente
busca a dar as informações não considerando aquela questão técnica, e sim um bate-papo informal para que todos entendam. Sim. Então nós selecionamos, a melhor forma que existe é selecionar perguntas, né, a respeito deste tema, que eu entendo que vai dar uma amplitude e um entendimento geral aqui. Mas, El, só uma sugestão, antes da gente começar aqui nas perguntas que nós selecionamos, as demandas que já chegaram no nosso escritório, os nossos seguidores nos conhecem, já nos conhecem o escritório Concor, mas talvez ainda não conheçam o Dr. Leonardo. Então, eu queria, Dr. Leonardo, propor o senhor se apresentasse, parece que você é de origem daqui de Visconde do Rio Branco, mas o escritório é no Rio, né? Eu sou de Visconde do Rio Branco, estudei na PUC, Minas, comecei minha carreira em Belo Horizonte, onde eu tive a oportunidade de ter um primeiro contato com o direito do trabalho com o professor Messias Pereira Donato. E de Belo Horizonte, por lá fiquei alguns anos, depois fui para São Paulo, uma passagem rápida por São Paulo, e há 14 anos eu estou no Rio de Janeiro, onde eu tenho um escritório de advocacia. Somos ao todo 6 advogados, 2 dos quais estão me acompanhando aqui, que é o doutor Ivan e o doutor Vitor. E a gente tem atuado na área trabalhista, na área comercial, administrativa também, e tem visto essa evolução das relações de trabalho e dentro delas, especificamente, das relações de emprego. Tivemos aí uma reforma trabalhista recente, que está encontrando ainda uma certa resistência dos tribunais trabalhistas, talvez por um certo viés ideológico, sim, entendeu? Mas essa luta sempre existiu, né? O ponteiro, eu costumo dizer o seguinte, que no governo de esquerda, no governo do PT, o ponteiro estava todo para a esquerda, ponteiro do relógio. Então o empresário realmente chegava perdendo de 3-0 na Justiça do Trabalho. Né? Com o Temer e no governo Temer, com a reforma trabalhista, o ponteiro ele saiu da esquerda e foi um pouco para a direita. Ele não foi lá para a extrema, não, mas foi um pouco para a direita. Foi um momento em que o governo, o legislador, resolveu olhar um pouco para o empreendedor e parar de olhar também para o trabalhador como alguém que não entende de nada. Não, nós estamos na era da comunicação. Tá entendendo? Então, o trabalhador deixou de ser tratado como uma criancinha a quem deve se dar comida na boca e passou a ser tratado como uma pessoa digna, como digna de respeito das suas opiniões e da autonomia de sua vontade. Às vezes o cara quer trabalhar como autônomo, por que a lei não deixa? Né? E agora, com a volta do PT ao poder, eu penso que esse ponteiro tenda a voltar um pouco para a esquerda e a reforma trabalhista corre um certo risco, você está entendendo? Mas esse sou eu, né? Sou de Rio Branco, estou sempre aqui, tenho a atuação aqui na região também, e é um prazer muito grande receber gente da região lá no escritório, que eu estou sempre contando casos, eu gosto muito de contar casos, e está sempre me rememorando as minhas origens, entendeu? É isso. Beleza. Ele, o doutor, também atua muito aqui junto aos advogados, né? Nos recursos. Sim, faço segunda instância. Eu conheci mais. Nós somos de Rio Branco, doutor Leonardo, mas nós nunca tivemos uma intimidade tão grande, porque eu acho que a diferença um pouco de idade também influenciou nisso. Não que eu seja tão novo assim. Mas eu sempre te acompanhei aí, junto com os outros colegas, e a gente sabe das informações da sua competência. Obrigado. O que você disse é verdade mesmo. A Justiça do Trabalho tem o viés ideológico mesmo. Então, isso eu acho que o Brasil, na minha opinião, as forças contrárias devem se unir aí e buscar um melhor entendimento, que não seja ruim para o empresário, que não seja ruim para o... A tendência natural do processo dialético, né? A síntese, né? Porque... Que não pode viver de um lado e na contramão. Não, porque gera uma insegurança muito grande, entendeu? É o empreendedor que toca o país, que, né, precisa ser tratado com mais carinho. Sim, sim. Entendeu? E eu acho que eu tenho dito o seguinte, sem menor medo de dizer, pela reforma trabalhista, eu acho que o presidente Temer merecia uma estátua, entendeu? Que ninguém teve coragem de fazer e ele fez.
ficou adequado a tudo. Muito boa a reforma trabalhista. Então, é ela que nós vamos nos ater, nesse comentário. Vamos lá. Quer começar? Uma pergunta? Não, são várias. Eu estava conversando com o Ivan, que é Só tem pelo menos 4 aqui já. São perguntas demais. Se você for selecionar a pergunta para o doutor Leonardo, que conhece tudo a fundo, o fundamento legal, nós ficaríamos aqui 3 dias. Né? Mas eu selecionei algumas aqui que é corriqueiro, as dúvidas em geral. É muito comum que a gente sabe, na prática existe, as empresas que muitas vezes não contratam os funcionários e trabalham como funcionário, mas não registram a carteira. Isso é muito comum aqui e a gente sabe que isso existe, principalmente nas médias empresas, nas pequenas e médias. Então, e muitas vezes, você abordou um assunto aqui que nós estávamos conversando preliminarmente, às vezes o empresário encaixa um determinado empregado, mas na condição de terceiro, terceiriza aquela atividade. Então, essa é uma dúvida cruel, a terceirização, que inclusive isso foi muito destacado da reforma trabalhista, né? Mas Sim. Você bem disse, os juristas ainda, os juízes inclusive, não estão muito convictos de como decidir sobre isso. Então, queria que você desse uma abordagem para os nossos amigos aqui, quando a questão da terceirização, o que você acha? Até que ponto a empresa pode terceirizar, principalmente a sua atividade? Tá. O Supremo recentemente nos brindou com uma decisão com efeito, digamos, vinculante, né, de repercussão geral, dizendo que é lícita a terceirização, seja da atividade meio, seja da atividade fim. Tá? Então, em princípio, toda terceirização é lícita. E aí, o processo de pejotização, né, ou seja, das PJs, das pessoas jurídicas, e mais, o cooperativismo, eles ganham força nesse contexto. Você está entendendo? Eu tenho visto ainda uma certa resistência, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, contra cooperativas, né? Mesmo entrando com ações civis públicas e perdendo, eles ainda não se deram por vencidos. Mas uma coisa é fato, o Supremo bateu o martelo. Isso, uma coisa, não significa, porém, que a coisa deva andar a labangu, como eles falam lá no Rio, né? O Deus dará. Porque o que se tem também, numa realidade muito triste, são empresas de fachada, ou pseudo-cooperativas, né? Prestando serviços terceirizados para elidir, para afastar o vínculo de emprego com o tomador. Para isso, o TST tem um enunciado, tá? Que, salvo engano meu, 331, salvo engano, é um enunciado que, apesar de o Supremo haver dito que é lícita a terceirização, ele disse do plano abstrato. No plano concreto, se a empresa terceirizada não cumpre as suas obrigações trabalhistas com o seu empregado, quem vai acabar cumprindo é o tomador de serviço. Então, o ônus do tomador de serviço ao contratar uma empresa de prestação de serviço, seja para atividade meio, seja para a sua atividade fim, é fiscalizar se aquela empresa está cumprindo as suas obrigações, inserir inclusive uma cláusula no seu contrato de que vai haver multa se ela não atrasar salário, se ela não assinar carteira, se ela não recolher o FGTS, o INSS, por aí vai. Por quê? Porque no fim das contas, o vínculo acaba sendo estabelecido com o tomador, se a terceirização é fraudulenta, vamos dizer assim. Sem dizer de um outro ponto, muito embora lícita, a terceirização ainda pode ressumar uma responsabilidade subsidiária para o tomador de serviço em caso de atraso de salário, por exemplo. Ou seja, você tem uma terceirização, ela é lícita, mas a empresa naquele mês não pagou, ou nos últimos 6 meses não está recolhendo FGTS. Responsabilidade subsidiária. Sempre vai ser solidário, tomador. Subsidiária, que é um pouco diferente da solidária.
Subsidiária, primeiro você vai no principal, depois você vai no subsidiário. Solidária, eles se igualam, né? Então, o contexto hoje, ele favorece a terceirização. Você pode terceirizar a atividade fim da sua empresa. Se a sua empresa é, sei lá, produzir frango, né? Uma batedora, você pode contratar uma cooperativa, você pode contratar uma empresa de mão de obra de matar frango e etc e tal. Não tem problema nenhum. Agora, você tem que fiscalizar. Você tem que colocar no seu contrato lá com essa empresa de que ela é obrigada a cumprir e dando a você a ingerência de poder fiscalizar toda a documentação, porque senão a bomba vai explodir na mão do tomador. Entendeu? Entendi. Posso fazer uma pergunta agora? Vou pegar uma que é muito recorrente, eu vou citar até um caso específico, é quando na contratação de um funcionário, esse funcionário ele está recebendo o fundo de garantia, né, o seguro-desemprego, né, e a gente sabe que é errado, mas a gente tem que falar do que acontece. Posterga. Aí ele quer continuar recebendo o seguro e recebendo o salário no novo emprego que ele está pretendendo. Isso é muito bom. Muito bom. E o empregador aceita correr esse risco. Estou falando aceita porque o risco é dele. A questão é, vamos supor que ele ficou lá 5 meses trabalhando sem carteira assinada e no início, quando conversaram para começar a trabalhar, estava tudo às maravilhas. Mas o término a gente sabe que nem sempre é assim. Então tem 2 perguntas aqui. A primeira é quais provas geralmente o empregado, o ex-empregado, ele junta para comprovar que ele ficou aqueles 5 meses trabalhando na empresa. E a segunda pergunta é se postagens de rede social também podem ser consideradas pela justiça. Essa sua pergunta, na verdade, ela contém 2 questões graves. Uma é o aspecto criminal, né, de quem procede dessa forma. Está recebendo seguro-desemprego e está trabalhando. De certo, se o Ministério Público do Trabalho ou a Procuradoria da Fazenda Nacional descobre, esse cara vai ter dor de cabeça, não só ele, como a empresa também. Ponto. Outra questão é a questão do risco trabalhista de quem mantém nos seus quadros alguém sem a devida anotação, né, da carteira de trabalho, que hoje a gente está até conversando, né, hoje ela é virtual. Olha, o tipo de prova natural para esse tipo de questão é a prova testemunhal. Testemunhal. A prova testemunhal. Conversas de WhatsApp têm valor de prova, sim, tá? Mas o que se vê na Justiça do Trabalho, na maioria das vezes, é a pessoa trazer 2 ou 3 testemunhas e para confirmar a existência dos elementos da relação de emprego. Subordinação, onerosidade, pessoalidade, por aí vai. Então, a prova a prova natural para esse tipo de coisa, né, por excelência, é a prova testemunhal. A pessoa municiada de uma troca de WhatsApp, por exemplo, por exemplo, o cara está recebendo ordens via WhatsApp. Se ela fizer o print daquilo ali, aquilo serve como prova também. Entendeu? Daí o cuidado, a gente sabe que também a gente estava falando sobre isso antes, né? Que ninguém anda em cima do trilho, igual um trem, né? As empresas, talvez o cara queira experimentar aquele funcionário por um tempo, não é certo, mas acontece. Vamos trabalhar com a realidade aqui, né? Ou às vezes o cara está processando ainda, constituindo uma pessoa jurídica, não, eu vou te contratar com um PJ, mas ainda a papelada não saiu, ele vai ficando e passam-se os dias, passam-se os meses e o risco trabalhista vai aumentando cada vez mais, né? Então o ideal, como diria Shakespeare, o ideal cai no malogro, né? Nem sempre as coisas acontecem de forma ideal, mas o ideal seria evitar esse tipo de coisa, assinar a carteira logo, entendeu? Mas enquanto não assina, evitar a troca de mensagem, ordens por rede social, essas coisas. Inclusive, eu queria, seguindo a sua orientação aí, que eu acho muito bem claro, o Matheus te fez a pergunta, são provas assim, hipotéticas, mas existem as provas reais. Vamos dizer que você contrata, seguindo o seu raciocínio, contrata indevidamente um funcionário
sem carteira assinada, ele está recebendo fundo garantido, está com os interesses dele lá. Então ele começa a trabalhar. Existe a possibilidade do acidente do trabalho. Aí a coisa fica braba. Porque o empresário tem que preocupar com o que pode acontecer. Isso não estou dizendo provas reais, mas a realidade. Mas acontece muito. Acontece muito. Aí sim a responsabilidade dele é total. Total. E não há outra saída. O juiz vai atribuir a ele o pagamento, inclusive, de verbas previdenciárias, sim, a título indenizatório. Você está entendendo? É uma coisa que não deve ser feita. Pois é. Seguindo, Matheus. Mais uma? Vou escolher uma das minhas, então depois você vai selecionar a sua, senão... Estou pescando. Canção, doutor Leonardo. Pega leve. Essa, seguindo o mesmo raciocínio, é fazer o pagamento de uma parte do salário que não está em carteira. Por vezes acontece desse pagamento ser feito em dinheiro e agora com o Pix estão fazendo até do Pix pessoal. E o senhor tem seu comentário sobre os riscos? Tá, em primeiro lugar, é errado, né? Partindo desse contexto que é errado, o risco é muito grande, porque numa eventual ação trabalhista, ele vai ter que pagar o reflexo dessas verbas sobre todas as verbas de natureza remuneratória. Por exemplo, o reflexo disso sobre 13º, sobre FGTS, sobre férias e por aí vai, entendeu? Então, e é muita coisa. E mais, essa verba, como ela é uma verba constante, ela integra salário. Final da conta, a conta é enorme, é muito grande. Via muito isso lá no Rio, da gorjeta. O restaurante, a gorjeta não ia direto para o bolso do garçom. Ele ia para o caixa do restaurante, o restaurante tirava 5% para quebra de prata, etc. e tal. No final das contas, era o restaurante que estava pagando o garçom. E isso integrando o salário do garçom, surtindo os efeitos reflexos nas verbas, digamos, rescisórias. Às vezes o cara nem saía do emprego, ele já entrava com a ação, entendeu? É uma fortuna, é um negócio assim, com juros, correção, de quebrar a empresa. Então, o cuidado com esse tipo de coisa tem que ser muito grande. Primeiro, para evitar, entendeu? Doutor Leonardo, há quem pense, e já nos perguntaram aqui, que se fizer o pagamento em dinheiro, não tem risco. Aí a minha pergunta é, nesse caso, não havendo uma ação, qual que seria aí as provas que o funcionário poderia apresentar para comprovar que ele recebia um dinheiro por fora do salário em dinheiro? Testemunha. Normalmente ele chama um colega, porque se ele recebe por fora, normalmente não é ele sozinho, é uma prática da empresa. Ela paga para ele, mas paga para o José, para o João, para a Maria. Então, quando o cara sai, normalmente ele chama um colega. Normalmente um colega também saiu, né? E aí a gente vê muito os depoimentos trocados, né? Um depõe em favor do outro, né? Principalmente se os dois já foram demitidos. O que eu tenho a tese de que o depoimento é viciado nesse caso, né? Porque é troca de favor, Interesse, né? Interesse. Né? Você fala para mim que eu falo para você, às vezes você mente para mim que eu minto para você. Mas de todo modo, o risco da prova está na testemunha. A questão do testemunho é muito relativo nesse caso aí, que depende muito do convencimento lá do juízo, né? O juiz vai ver a firmeza com que a testemunha está falando, a coincidência do que uma testemunha fala em relação a outra testemunha, entendeu? Sendo que quando vai ouvir, as testemunhas não ouvem o depoimento da outra, a não ser aquela que já depois, ela fica dentro da sala e pode ouvir, até porque ela não vai poder alterar o que já disse. Mas a segunda testemunha não ouve o depoimento da primeira, justamente para o juiz ver quem está mentindo e quem não está. Que não é uma coisa muito combinada. Que não é uma coisa combinada, exatamente. Então, de toda forma, o que a gente tem disso é, mais uma vez, o empresário não deixar de registrar a carteira, não deixar de pagar o salário real, de preferência via banco, né? Mas aquele que fecha com a folha de pagamento. No caso do restaurante, por exemplo, que foi um exemplo que eu citei, você tem duas alternativas, ou proíbe gorjeta, ou que a gorjeta vá diretamente para o bolso do garçom. Sim, mas o nosso caso aqui específico, doutor, é uma prática
da pessoa registrar a carteira com um determinado valor de salário e pagar o por fora mesmo. Isso é uma prática. Isso acontece muito. Então, Infelizmente acontece. Agora, seguindo esse raciocínio aí que nós estamos falando da justiça do trabalho, hoje em dia eu tenho notado e tenho observado muito que estão existindo muitas ações trabalhistas na questão das ações de danos morais. Então, esses danos morais me dá uma sensação de ignorância muito grande. Muitas vezes o empregador, hoje em dia, não sabe como se portar, né? Porque antigamente você podia chamar a atenção do empregado de toda forma. Então, hoje em dia, a gente tem que ter cuidado também nesse respeito. Isso esbarra numa coisa que a gente também até postou recentemente por intermédio do seu Instagram. Isso esbarra no tal do compliance, né? Que pode ser um tema para uma outra conversa, mas que nada mais é do que andar conforme, né? O dano moral virou lugar comum. Toda ação trabalhista ela vem com um pedido atrelado de dano moral. Então, a primeira coisa que é preciso saber, o não pagamento de verbas trabalhistas não enseja dano moral, tá? O que mais eu tenho visto de procedência de dano moral na Justiça do Trabalho é câmera de vigilância em banheiro, em vestiário, revista vexatória. Você tá entendendo? O cara tá saindo do trabalho, o cara toma uma revista na frente dos colegas ali. Assédio moral. Esse que é o mais complexo. Assédio moral. O que é o assédio moral? É um conceito muito amplo, um conceito aberto, mas a gente pode chegar na definição por exemplos, né? Você atribuir ao empregado tarefas praticamente impossíveis de serem cumpridas ou além de suas forças, né? Tem um ditado romano que a gente sempre usa no direito, que é ad impossibilia nemo tenetur, ou seja, o impossível não tem como você fazer, né? Então, às vezes, o encarregado, o gerente não gosta daquele empregado e atribui a ele uma pletora de tarefas que ele não vai conseguir cumprir. Aquilo ali vai gerar um sofrimento tamanho no cara. E, assim, é uma constante, tá? Não é coisa de um dia. Esse tipo de dano, ele se configura pela prática constante. Vai gerar um sofrimento tão grande que o juiz, querendo ou não, no fim das contas, ele sente, né? Porque o dano moral está no plano moral, ele não é concreto. Você não vê uma ferida sangrar, né? Tá na consciência, está na alma da pessoa. Então o juiz vai ferir o nível de sofrimento daquela pessoa ali. E um detalhe, a reforma trabalhista, ela tem uma polêmica que ela trouxe, que ela tarifou o dano moral, né? Então, ela graduou, por exemplo, dano moral leve, salvo engano meu, tarifou o valor da indenização em até 3 salários da vítima. Dano moral grave, salvo engano, são 5 salários. Depois 20, depois 50, que é o limite máximo. Qual que é a polêmica? A polêmica é que esbarra na Constituição Federal. Você não pode tarifar. Se a Constituição Federal, quando fala que o dano tem que ser indenizado, ela não limita, né? O legislador infraconstitucional, que está abaixo da Constituição, ele não pode limitar. Está sendo impugnado já está chovendo a ação no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo já se manifestou, não definitivamente, mas o Gilmar Mendes já falou que essa tarifação ela é meramente, digamos, exemplificativa, ela é um guia, ela não é um limite. Então, o que ele está dizendo, e a tendência é a opinião do Gilmar Mendes se manter, é que o juiz ele pode, inclusive, passar dos 50 salários mínimos. Daí a importância da empresa tomar cuidado, porque aquele gerente que não é o dono da empresa, o que ele está praticando vai morrer no bolso da empresa. Sim. Você está entendendo? E aí vem toda a história do compliance, né? Você ter alguém dentro da empresa para chamar a atenção, coibir. A minha pergunta tem muito fundamento pelo seguinte:
eu tenho visto, quando a legislação permite que você suspenda a ele uma advertência, e às vezes por erros constantes no trabalho. Essas advertências que me preocupam nesse sentido. Eu posso estar denegrindo a imagem do empregado e eu não sei como se portar. A grande verdade, ela é dura, entendeu? A verdade é que a gente vive uma insegurança jurídica muito grande na seara trabalhista. A verdade é essa. Então, quanto mais cautela você tiver, por exemplo, você vai suspender um funcionário por uma falta, faça um pequeno inquérito. Entendi. Você está entendendo? Faça um pequeno... Documente. Tome depoimento, testemunhe. São outros empregados da empresa. Sim. Você tem que se municiar, prevendo. Eu não tenho uma fórmula, infelizmente, ninguém tem. Por quê? Você pode bater na mão de um juiz totalmente... Eu vou falar uma linguagem corriqueira aqui, de corredor de fórum, né? Você não fala isso na academia, não, mas você pode cair na mão de um juiz pró-empregado. Uhum. Você está entendendo? O empregador está perdido. Por isso que a gente tem que se munir. Você tem que se municiar de tudo, aquilo que o seu tribunal, ou você como um gestor, né, ou como proprietário da empresa, tudo aquilo que o seu tribunal interior aconselhar. Você está entendendo? E sempre se valendo de um conselho de um bom advogado, de um bom contador. Você está entendendo? Leonardo, até para maior esclarecimento sobre o que você disse, quando se referiu a pequeno inquérito, uma troca de e-mail interna, onde fica comprovada a falha do colaborador naquela determinada situação que gerou a suspensão, é válida? Para efeito de suspensão? Para efeito de formular esse pequeno inquérito? Sim, tudo é possível, tudo é prova, né? Eu não consigo imaginar como um e-mail... Tá, tudo bem, o cara circulou e-mails ali falando da moral sexual da funcionária. Vamos dizer que está em voga essa questão, né? Sim, é uma prova contundente, inclusive. Entendeu? Perfeito. Outra questão que nos causa muito espécie é a falta de controle, principalmente das pequenas e médias empresas, do controle de jornada de trabalho. Isso é um problema sério. A gente sabe que o empregado, de acordo com a consolidação da lei do trabalho, se obriga a trabalhar 44 horas por semana. Né? Mas muitas vezes eles não respeitam, inclusive, aquele intervalo interjornada. Então eu queria que você espelhasse aí da necessidade do controle da jornada de trabalho, que isso é uma coisa que seja muito problema e muito prejuízo para a empresa. Sim. Né? Hoje em dia, quem é obrigado, vamos falar em primeiro lugar, quem é obrigado a manter controle de jornada? Ponto. São empresas que tenham nos seus quadros acima de 20 funcionários. Até 20, inclusive 20, você não é obrigado a ter, não. Tá? Passou de 20, não importa o porte da empresa, ainda que micro, você tem mais de 20, você é obrigado a ter esse controle. O controle, na verdade, ele é uma faca de dois gumes. Ele é bom, por um lado, porque se ele for corretamente usado, né, ele preserva o empregador de pedidos exorbitantes de hora extra, que também gera reflexo, que é um negócio assim, astronômico. Por outro lado, ele atrai, por exemplo, a gente vê muito a tal da hora inglesa. Todo mundo entrando ao mesmo tempo e saindo direitinho, no mesmo horário. O juiz considera isso uma fraude. E pior, mantém o ônus de prova em cima do empregador. O que significa isso? Significa que se o cara está pedindo, sei lá quantas horas extras, normalmente o pedido é exorbitante, ele não tem o ônus de provar, não. É você, empregador, que permitiu aquela fraude, que tem o ônus de provar que o cara não fez estudo de hora extra. Isso é uma prova diabólica, não tem como. Você sai perdendo. Né? Então, a importância do ponto é evitar
pedidos exorbitantes de hora extra, né? A questão do intervalo intra-jornada, é preciso também distinguir o que é intervalo intra-jornada e interjornada. O intervalo intra-jornada é o intervalo dentro daquele dia, né? O empregado que trabalha mais que 6 horas por dia, ele tem direito a pelo menos 1 hora de descanso e alimentação. Se ele trabalha durante essa 1 hora, essa 1 hora tem que ser paga a ele como se fosse hora extra. Você está entendendo? Então, é preciso tomar cuidado com isso. E a marcação de ponto também. Ele tem que marcar a hora que ele vai almoçar, tem que marcar ali. Hoje em dia, a gente tem o tal do ponto por programa, né? Você tem no celular, você marca ponto. É uma gestão muito mais... É uma maravilha. E você tem uma portaria do Ministério Público do Trabalho, salvo engano meu, a 671, que disciplina formas alternativas de marcação de ponto, entendeu? Então, hoje, o ponto ele não é mais aquela coisa rígida e nem física, está num aplicativo de celular, então é muito bom isso. E essa é a correta, né? Agora, vamos voltar nessa questão aí da interjornada. Você deu um exemplo aí do empregado que trabalha normalmente, aí o empregador necessita dele. Vamos dizer que o encerramento do horário previsto de trabalho dele são às 18 horas. Mas o empregador necessita que ele fique até às 20 horas. Aí eu queria que você repetisse nesse sentido. Ele iniciou o trabalho dele 8 horas da manhã, foi até 6 horas, saiu para almoçar, mas ele foi obrigado a estender o horário pelo interesse da empresa. É nesse sentido que você está dizendo da interjornada? Não. A intrajornada é o intervalo dentro daquele dia, né? Jornada vem da palavra giorno, que significa dia. O interjornada é um intervalo de 11 horas que tem que haver entre um dia e outro. Você está entendendo? Entre um dia e outro. Nesse exemplo que você deu do patrão que exigiu do empregado que ficasse 2 horas a mais, há 2 possibilidades. Ou ele paga a hora extra, ou faz a compensação. Ou ele faz com o empregado um acordo. Hoje a reforma permite isso, um acordo, ainda que individual, de compensação. Entendi. Então, as 2 horas a mais que ele trabalhou hoje, ele compensa amanhã ou durante a semana. Entendeu? Mas eu tô recorrendo a esse tema novamente, porque eu sei que vai criar uma dúvida lá nos que nos estão assistindo. Você poderia outra vez abordar a explicação? Eu sei que você... Vamos lá. Da diferença, porque existe essa diferença da intrajornada e da interjornada. Tá. Você podia dar um exemplo prático? Vamos voltar à conceituação. Intervalo intrajornada é dentro do dia, né? É aquele intervalo de 1 hora que deve ser dado para o empregado que trabalha mais de 6 horas por dia, né? Para ele descansar e se alimentar. Se esse intervalo não for respeitado, o empregado deve ser indenizado, recebendo a hora normal mais o adicional de hora extra, que pela Constituição é 50%, ou pode ser até mais por acordo com convenção coletiva, tá? Isso é um intervalo intrajornada. O intervalo interjornada é o intervalo que deve haver entre um dia e outro. Esse intervalo é de no mínimo 11 horas, tá? Se o cara saiu 10 horas da noite de um dia, você tem que contar pelo menos 11 horas para ele voltar a trabalhar. Se ele voltar a trabalhar antes, o antes deve ser pago como hora extra, ou seja, a hora normal mais o adicional. Isso se a hora não for noturna, né? Que tem adicional noturno também. Ficou respondido claramente. Tem também uma questão, que quando coincide o intervalo de 11 horas com o descanso semanal remunerado. Aí, o domingo, né? Aí, normalmente é domingo. Aí o intervalo tem que ser de 11 horas mais 24, 35 horas. Você está entendendo? Isso se aplica, inclusive, em regime de revezamento. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, com esses intervalos, para não deixar o
a peteca e o trabalhador trabalhar durante esse período, senão ele vai ter que ser indenizado. Helder, eu estou vendo aqui que a gente já vem falando durante esse ano nas nossas lives da importância das empresas se organizarem, né? Nós fizemos aí pelo menos 16 lives em 2022 tratando sobre esse tema. E agora, aqui, pelo menos aqui umas 7 perguntas, graças também à didática do Dr. Leonardo, vem adotando nas suas respostas, eu acho que está ficando bem claro para as pessoas que têm empresa, precisam se organizar, porque senão vai ter sérios prejuízos. Sérios problemas. Para você ter uma ideia, eu sempre volto no compliance, que hoje é a palavra da moda, né? No estado do Rio de Janeiro, vigora uma lei que você só pode participar de licitação com o Estado se você tiver um núcleo de compliance na sua empresa. Você está entendendo? Voltando a repetir, compliance significa andar conforme. Conforme o quê? Conforme as normas que vigoram para o objeto social da sua empresa e mais, conforme normas morais também, que hoje a coisa está muito misturada, né? A postura pessoal do empregado interfere na imagem da empresa. Hoje você não tem mais, bom ou ruim, né? É sinal dos tempos, você não tem mais aquela coisa, não, eu sou um bom funcionário, mas eu sou pró-golpe militar, vai dar problema. Respeitada a sua opinião, você vai ter problema com isso. A empresa, você está entendendo? Então, assim, você tem que maneirar, o empregado tem que maneirar com o que está postando nas redes sociais. Então, o compliance, ele é uma antena que está girando. E a catadura, a postura pessoal de cada um está muito vinculada à própria essência da empresa. Ele tem que contar com um bom jurídico, cara. Ele tem que se defender. Porque a lei está aí, a lei é um dogma. Eu entendo que se a lei falou que acabou, acabou. A lei é um dogma. Quem tem que lutar contra a lei tem que invocar, né? Cabe ao empreendedor ter um bom jurídico para se defender. Porque se defender não é justiça. Quitação anual. A empresa tem o direito de fazer a quitação antecipada ou é opção? É opção. É opção. E na sua ótica não é uma boa? Cara, é uma boa. Eu acho que ele vem para agregar para o empregador. Você está entendendo? Mas aos olhos da Justiça do Trabalho, isso coíbe? Você ganha prazo de prescrição ou não? Não, na verdade coíbe. Ele inibe. Ele inibe a ação. Porque na Justiça do Trabalho o papel aceita tudo e a Justiça do Trabalho aceita um pouco mais. Você está entendendo? Mesmo com o termo de quitação anual assinado, você vai ver ainda ações trabalhistas questionando, né, invocando vício de consentimento. Tá? Eu fui coagido a assinar, tal. Mesmo que o termo tenha que ser assinado perante o sindicato. Você está entendendo? Assim mesmo. Você vai ver ainda. Eu tenho uma visão um pouco negativa, tá? Porque eu sou advogado de empresa, então eu passo muito. Já passou. Hoje o cruzamento de dados, hoje está tudo informatizado. Uma confiança, entendeu? Conheça o seu contador, procure saber, né? Vá ao escritório, veja não só o contador, mas o seu advogado. Cuidar com o que você está contratando, entendeu? E outra, ouça o que eles estão falando, assim, porque o cara, ele tem uma visão técnica da coisa que se ele for te explicar, você empreendedor, talvez você não vá
não vai entender, entendeu? E apagar incêndio é muito ruim, você já entra perdendo. O importante é a prevenção, andar certo, tá entendendo? E tão importante quanto é que haja uma interlocução entre a contabilidade e o jurídico, né? Que eu bem falo, o advogado não vive sem o contador e vice-versa. Eles são faces de uma mesma moeda, entendeu? Assim, o meu escritório é no Rio de Janeiro, num estado de uma cultura de permissividade muito grande. Permissividade no sentido negativo da palavra, né? As coisas lá, culturalmente, são, como é que eu vou dizer? É a cidade que me abraçou, devo muito, gosto muito, é lá que eu moro e lá que eu pretendo viver para sempre. Mas culturalmente existe um flerte com o que é errado muito maior do que nos outros estados. Então é um constante andar por um vale de ossos, né, do advogado. Então vira e mexe, eu tenho que me degladiar com certos clientes que não entendem, entendeu? Que entendem que a legalidade é só para os outros, né? Esse tipo de pensamento precisa mudar, né? Esse tipo de pensamento precisa mudar. Então é preciso ouvir mais o profissional de contabilidade e o profissional de advocacia. É difícil você conduzir uma empresa hoje em dia, entendeu? Se você for pagar todos os impostos, você vai passar aperto, mas é o que tem, é o que a gente tem. Você está entendendo? Inclusive, é motivo até de piada que alguns clientes chegam até nós e dizem o seguinte: não, eu vou contratar esse empregado aqui, mas eu não vou registrar agora, que eu vou fazer uma experiência com ele. Ele não tem direito de contrato de experiência com 30 dias. Você tem o direito de contrato de experiência, mas você tem que registrar o cidadão. O contrato de experiência. E outra coisa, os exames admissionais, queria que você desse depoimento, ele tem que ser antes da formalização. Da formalização geral. Não tem essa de botar um empregado na empresa, depois mandar para o escritório para fazer exame, ele já dá tempo. Você tem os atestados de saúde ocupacional, né? Isso. Você tem todas aquelas... Eu nem sei o resultado dos exames dele, de repente, ele pode ser impedido de trabalhar em qualquer... Hoje o e-social ele é uma baita de uma ferramenta, né? Ele aglutinou e trouxe para um sistema de escrituração unificado, né? De todas essas obrigações de saúde do trabalho, de escrituração tributária e previdenciária. Isso é uma maravilha o e-social. Tem que seguir, pô. Não tem onde. Não tem para onde, não. Eu acho que nós passamos aqui por uma... Sim, mas eu ainda quero explorar uma última, já estouramos o tempo há muito tempo, né? Não, ainda temos minutinhos ainda. Eu queria voltar no tema daquele desvio e acúmulo de funções. É uma coisa muito complexa. Eu falei de acúmulo, eu não falei de desvio, né? Isso. O desvio é primo do acúmulo, né? O desvio é você exigir do empregado que ele exerça uma outra função mais complexa e abandone aquela para a qual ele foi contratado. Ele foi desviado de função. Por ser uma função mais complexa, normalmente o salário é maior. Então o risco trabalhista está aí, né? O acúmulo, o funcionário não deixa a sua função, ele passa a acumular uma outra mais complexa. O desvio não, ele deixa a sua função e passa a exercer outra. Tanto numa quanto noutra, você está criando mensalmente aí um passivo trabalhista muito grande. Muito provavelmente esse empregado, quando sair, vai ajuizar uma ação dentro dos 2 anos que ele tem para ajuizar e pedir o juros nos 5. Né? Sim. Exemplo muito claro, às vezes o empregador tem como atividade uma oficina mecânica. A pessoa foi contratada para ser um assistente administrativo. De repente você chega na oficina e está debaixo do carro. Debaixo do carro, exatamente. Então isso aí é o desvio. Esse é o desvio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é muito comum também nas empresas. Né? A Justiça do Trabalho tem um princípio que chama contrato realidade. O que significa isso? Significa que o que está no papel não importa. O que importa é a realidade. Né? Mais um ditado lá de ex fato auditus jus, né? O direito nasce do fato, né? E não do papel.
Aí no caso do desvio, só para o pessoal ter ciência, vamos dizer que eu tenho, vamos dar o exemplo da oficina mecânica, que é um caso clássico aqui. Eu contratei um assistente administrativo para cuidar de fazer a administração da empresa em si, a parte administrativa, associação bancária e tudo mais, e faltou um mecânico, ele coloca lá um mecânico 2 vezes por semana, o cara vai lá e troca pneu do carro, desviando a sua função original. Ou acumulando. Neste caso, qual que é a penalidade da empresa se provar, que não vai ser difícil, com testemunhais reais, né, que é aquela primazia da realidade que realmente aconteceu, o que a empresa... porque o mecânico, muitas vezes, pode ser que ele ganhe até mais do que o a penalidade é pagar o salário de mecânico com todos os reflexos e talvez até com o adicional de periculosidade. Se for, dependendo do que o cara está fazendo. Então tem que ter muito cuidado. Outra questão é essa também. Você, na nomenclatura do CBO, me fala a memória, você estabelece lá a função do empregado, nominalmente, estou dizendo. Você está dizendo que vale é o papel, mas a gente tem que começar por isso. Sim. Então eu tenho um assistente administrativo. Só que o assistente administrativo ganha, vamos dizer assim, um salário e meio mês. Então eu preciso contratar um outro funcionário para seguir a mesma função desse assistente administrativo. Só que esse que eu contratei destacou, ele é mais eficiente, ele tem uma perspicácia muito grande, um cuidado muito grande com a empresa, então eu aumento o salário dele e não aumento do outro. Isso é comum demais. É comum. Você entendeu? Então eu vou aumentar aquele que me satisfez. Mas ele, no fundo ele pratica a mesma função. Só que o outro é mais eficiente. O que acontece nessa hora? Essa distinção ela teria que se dar por tempo, não só por eficiência, mas por tempo de casa também. Entendeu? Sim, mas no meu exemplo é claro. No seu exemplo não tem o tempo. Não tem o tempo. O cara destacou em um mês lá, isso é muito comum. É até defensável, mas você está correndo risco. O risco que ocorre é de igualar. De igualar o que está exatamente. Aí eu teria que pagar os as diferenças. Exatamente. Quer dizer, no caso, esse benefício se dá com o tempo somente. É com o tempo e os predicativos da pessoa, não só o tempo, mas também os predicativos que o tornam distinto dos seus pares, entendeu? Mas aí, como eu provo esses predicativos? O tempo, tudo bem. Eu contratei o empregado hoje, isso é muita dúvida. Eu contratei o empregado hoje, ele trabalha, um ano depois eu contrato o outro. Você está falando como você prova numa ação judicial? Sim. Testemunha. A eficiência. Testemunha é a única prova que você tem. É a única prova que você tem. Você talvez aqui e acolá você possa ter uma prova documental. Né? Você pode, talvez, uma perícia, entendeu? Mas a essência da discussão. Eu acho que a lei falha nesse quesito. Falha. Porque às vezes o funcionário. Mas ela parte de um princípio nobre, da não discriminação, né? O que é igualdade? O conceito aristotélico de igualdade é tratar igualmente os iguais. Entendeu? Ela parte de um princípio muito nobre, né? E desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Aí que entra a complexidade da coisa. Sim, mas no caso não deixa de ser um risco para a empresa. Sim. Se ela tiver essa diversidade de salário e de função. Isso, concordo plenamente. Tá ótimo. Quer dizer, as nossas dúvidas são tão grandes, se eu continuar aqui, nós vamos continuar esse discurso aqui até amanhã e talvez no final de semana fora. Mas eu ia te pedir até, doutora Ana, para a gente participar várias vezes, que eu sei que vai ter um mundo de perguntas aqui. Pode encaminhar por e-mail, para o meu e-mail, leonardopintoadvogado@gmail.com, ou para o meu Instagram, Leonardo Pinto, Pinto_Advocacia. A gente até te pediu os contatos para a gente poder localizar no Instagram também. Então, Rodrigo, parece que teve algumas perguntas no Instagram, depois a gente responde, viu, gente? A gente teve como é a primeira live do ano, a gente já veio aqui com, acho que foi uma live muito boa, teve muita coisa que a gente conseguiu responder aqui, foram mais de 15 perguntas que a gente tratou aqui nesse tempo, né? Então,